Professor? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que já colocaram ali no chat do exercício 10, que eu também tenho dúvida. E além desse 10, eu também estou com dúvida no 7. Então, Não peraí, sei se mais alguém também tá. Questão 10 da lista 3. 7 e o 10. Tá, deixa eu ver lá, peraí, deixa eu abrir a lista. Exercício 10. Vamos ver exercício 10. Sim, Juliana, né? Juliana, qual é a dúvida do exercício 10? Mas o item B e C não entendi muito bem, então vamos ver o que é o item B e C. Construa a distribuição conjunta das variáveis estado civil e faixa salarial e as respectivas distribuições marginais. Então, você tem que construir uma tabela de contingência onde você vai colocar as proporções, né? Você tem só as proporções aqui, então você vai colocar as proporções de cada um. Então, na linha, você vai colocar estado civil ou faixa salarial e nas colunas você vai colocar a outra. E aí vai construir com essas informações. Aí, se é possível calcular o valor de Qi quadrado, não, porque valor de Qi quadrado a gente só calcula quando a gente tem os dados absolutos. E aqui a gente só tem proporção, não tem os dados absolutos, né, as frequências absolutas. Então, Qi quadrado, como está lá na aula teórica e eu reforcei bastante, você só consegue calcular se você tem os dados absolutos. Não pode calcular Qi quadrado quando você tem as frequências relativas só, tá bom? E aí, dependendo da tabela, como não dá para calcular Qi quadrado, você não pode calcular a dependência correta, né, para verificar se tem ou não tem dependência entre essas duas variáveis. Então, você teria que usar apenas o bom senso e comparar as proporções para ver se você acha que uma categoria tem uma proporção maior da outra do que a segunda categoria e assim por diante, né? Você vai comparar fazendo essa comparação olhando simplesmente, mas é uma conclusão subjetiva. Para você ter uma conclusão objetiva, você teria que calcular o Qi quadrado, que não dá para fazer nesse caso, tá bom? Não sei se você entendeu, Juliana. Agora, cuidado na hora de montar a tabela de contingência aí com as proporções, porque ele tá cheio de pegadinhas aí nessas informações que ele te dá, hein? Então, pensa bem para ver qual é a proporção certa de cada casela, né? Tá bom? Aí o Pedro está dizendo que teve dúvida na 9. Se você faz à mão, chega um resultado, em Excel é outro. Bom, duas coisas podem estar acontecendo. Vamos ver lá a 9. Bom, primeiro, você tem que montar a tabela certa, né? Você tem parzinhos de dados. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 5 e assim por diante. Ou seja, você tem 15 pares aqui, né? Então, a primeira coisa é escrever a tabela
dos parzinhos, aqui está de uma maneira resumida, então cuidado na hora de você verificar quem são os pares. Se você fez à mão, provavelmente você fez calculando o desvio padrão como se fosse população. Então dá uma verificada no Excel se você está usando as rotinas de população no Excel, porque se você estiver usando as rotinas de amostra no Excel, você vai dar diferente, né? A amostra divide o desvio padrão por n menos 1 e a populacional divide por n. Então vê qual que você está fazendo na mão e qual que você está fazendo no Excel. Tem que ser a mesma, senão não vai dar certo, né? Ok? Então, professor, usando a populacional mesmo no Excel, dá resultados diferentes Não pode, do que eu consegui calcular. não pode. Tem que dar o mesmo resultado. Vamos calcular aqui. Vai falando os dados para mim, para eu não ter que ficar indo lá e voltando. 2, Vai falando os pares. considerando o X. Daí vem. Tá, 2. Ah, Ah, não, comparado com o B, é 1. peraí. Fica 2 e 1 primeiro. Tá, então vai falando os parzinhos direto. Fala 2, 1. Agora Tá, fala faz 2. 2, 2. 1. 2, 3. 1. 2, 3 de novo. 2, 4. Sim. 3. Aí vem 3, 2. 3, 3. 3, 4. 3, 4 de novo. 3, 5. Próximo. Aí a de baixo é 4, 4. 4, 5. 4, 5 de novo. 4, 6. 4, 7. Bom, o valor da correlação, se você falou para mim os valores certos, vai ser 0,740, 0,741. Mas se você quiser fazer por partes, ó, então vamos lá. Desvio padrão do X. Então vai ser 10 VPAD. Ó, 10 VPAD A, 10 VPAD B. Eu vou escolher 10 VPAD B, tá bom? Do X, ó. Esse aqui é o desvio padrão do X. O desvio padrão do Y. Certo. Desvio padrão do Y é 1,543. A covariância entre os dois tem que ser a covariação populacional também, certo? Zero 0,9333. Aí você quer a correlação, Certo. você divide a covariância dividido pelo desvio padrão de X, dividido de novo pelo desvio padrão de Y. 0,7406, 0,7406, ó. Bate as duas. O que você está fazendo errado? Tá, eu coloquei dois números no desvio padrão. Eu usei a variância, eu calculei o desvio padrão, mas quando na hora de fazer o exercício eu usei a variância, que era o
Pedro caiu. Entendi, professor. Entendeu? Oi, já entendi, professor. Você usou o Eu quadrado do tinha desvio padrão. usado eu tinha usado a variância, eu tinha calculado o desvio padrão correto, Uhum. mas antes de fazer o cálculo do coeficiente, eu fiz com a variância, e aí dá Ah, sim. Tá, não, tem que ser o desvio padrão, tá bom? Tá bom. Aí você tem a Heloísa quando diz que ainda está com dúvida na 10. É, então, Juliana, você está fazendo na mão, você deve estar fazendo conta errada, Juliana. É, tem que fazer com calma essas contas de correlação, porque elas são chatas mesmo. E aí faz um Excel para confirmar, igual eu acabei de fazer aí para o Pedro. Né? Tem a rotina Correl, que você pode usar para calcular correlação direto. Tem a correlação Covarian ou Covar, não sei. P, usa sempre o P. Tem o desvipad P, né, para calcular desvio padrão. Então você pode usar as rotinas do Excel para calcular a correlação. O importante é saber interpretar o resultado final da correlação. Né? Uma correlação próxima de 1 ou próxima de -1 é uma correlação forte. Uma correlação média em torno de meio ou menos meio, e uma correlação praticamente inexistente quando está próxima do zero. Né? Então, as contas na mão você tem que ter muito cuidado, mas bate, sempre dá certo. Né? Não tem como errar. A Heloísa diz que ainda está com dúvida na 10. O que é que você está ainda com dúvida na 10, Heloísa? Pergunta aí para mim. Então, Heloísa, hoje a minha lousa resolveu não funcionar. Não está funcionando aqui. Então, não tem como eu desenhar a tabela, mas eu coloco depois, nas anotações da aula, eu faço essa tabela do exercício 9 aí, para vocês conferirem se está certo, tá bom? E ainda diz que está com dúvida na 7 também. Deixa eu ver na 7 o que é. É... Uhum. Você tem pares de dados, né? Qual é o setor primário, a porcentagem da população do setor primário e o índice de analfabetismo, né? Então, faço o diagrama de dispersão, é fazer o gráfico, chama setor primário de X, índice de analfabetismo de Y, né? E faz o gráfico de dispersão, que é um gráfico de pontos, né? X, Y. Você acha que existe uma tendência linear entre as duas variáveis? Se existiu, o gráfico de dispersão vai estar ou aparecendo que vai dar para colocar uma reta ascendente, ou aparecendo que vai dar para colocar uma reta descendente, né? Então, você tem que olhar isso daí subjetivamente. Aí sim, aí a hora que você calcular o coeficiente de correlação linear, né, entre x e y, aí se esse coeficiente for próximo de 1 ou de -1, é porque realmente existe uma dependência linear entre essas duas variáveis, né? Então aqui no item 7 você tem que calcular a correlação, considerando o setor primário como variável x e índice de analfabetismo como variável y. Tá ok? No gráfico. Vê se você consegue, nos pontos que você desenhou no gráfico, ajustar uma reta ou ascendente ou descendente. Se der mais ou menos para ajustar uma reta, é meio subjetivo aqui, porque os métodos corretos mesmo nós vamos ver só lá em inferência, né? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como funcionam as coisas. Mas se você conseguir ajustar uma reta ascendente ou descendente, é porque existe uma dependência linear, né? Que é uma correlação linear. A correlação de Pearson é chamada correlação linear. E aí, quando você calcula a correlação, se ele der próximo de 1 é porque é uma reta ascendente, ou der próximo de -1 é porque dá para ajustar uma reta descendente, né? Então, e agora se a correlação estiver lá próximo do zero é porque não dá para ajustar uma reta, né? Então, é uma coisa que você vai fazer para dar essa resposta e calcular a correlação, tá bom?
Aí, a Juliana, né? Eu já falei para a Juliana que não tem jeito, tem que calcular com cuidado e comparar com o Excel, usando as rotinas do Excel. E tem que dar o mesmo resultado, igual eu fiz agora com o Pedro. Ele estava usando variância no lugar de desvio padrão, por isso que não estava dando certo, né? Então, sempre que lembrar qual é a fórmula correta da correlação, né? A correlação passou de um ou passou de -1, ou seja, maior que 1 ou menor que -1, está errado, porque a correlação sempre está entre +1 e -1. Né? Então, essa já é uma dica. Deu uma correlação de 320, está errado. A correlação vai até 1 ou até -1. Tá bom? Aí a Rafaela está perguntando a questão 2. A Juliana, ainda falando da Juliana, ela está perguntando se fizer no Excel, basta só colocar a função que foi utilizada. Pode sim, Juliana. Escreve lá ó, fiz no Excel, usei tal rotina e o resultado foi esse. Tá bom? Aí a Rafaela diz que está com dúvida no exercício 2. Vamos lá ver o exercício 2. Uma pesquisa sobre rotatividade, você tem o número de empregos e salário mais recente e número de salários mínimos. Então, você tem a variável X, que é o número de empregos nos últimos 2 anos, né? E Y é o número de salário que a pessoa recebe, ok? Então, usando a mediana, classifica os indivíduos em 2 níveis. Então, você vai pegar todos os dados X, achar, são 40 dados X, colocar em ordem crescente, achar a mediana. Todo mundo que for menor, né, que a mediana, você fala que é um cara que rodizia pouco, sei lá, poucos empregos, chama do que você quiser. É uma categoria. Quem tiver acima da mediana, se chama de rodizia muito, ou teve muitos empregos, né? Então você vai ter 2 categorias na variável X, a categoria poucos empregos e muitos empregos. Na variável Y é a mesma coisa, você vai colocar os 40 dados em ordem crescente, achar a mediana, quem tiver abaixo da mediana você vai chamar de salário baixo, quem tiver acima da mediana você vai chamar de salário alto. Então você também vai ter 2 categorias na variável XY. E aí você vai fazer uma tabelinha de contingência, né? Na linha você vai ter o X, que é pouco emprego, bastante emprego, e na Y você vai ter salário baixo e salário alto. E vai fazer uma tabelinha de contingência, né, com 4 caselas, 2 por 2, onde você vai colocar os dados de cada intersecção de cada uma das variáveis, né? E aí, com isso daí, você tem e construa a frequência conjunta das 2 classificações, que é a tabelinha de contingência. Então, você fez o item A. Daí, qual a porcentagem das pessoas com alta rotatividade ganhando muito? Então, é só olhar na tabelinha que você fez aqui, ver quantas pessoas caem com alta rotatividade, ou seja, teve muitos empregos, e ganhando muito, quantas pessoas se classificam nessas 2 categorias aqui, divide por 40, que é o total de pessoas, você tem então essa porcentagem que ele está pedindo. Qual a porcentagem das pessoas que ganham muito? Aí é só ver quantos por cento caíram na categoria salário alto, né? E entre as pessoas com alta rotatividade, qual a porcentagem das que ganham muito? Então agora você vai pegar só aquelas que têm alta rotatividade. Vamos supor que deu 27, tá? Aí nessas 27 você conta quantas ganham muito. Vamos supor que deu 13. Então você quer entre as pessoas de alta rotatividade a porcentagem das que ganham muito, então é 13 em 27. Então é 13 dividido por 27. Isso daqui tem a ver com probabilidade condicional que nós vamos ver. Nós deveríamos já estar vendo, né? Mas vocês é a lista 4, mas nós vamos ver logo em seguida já a probabilidade condicional, que é, dentro de uma categoria, qual é a porcentagem de uma certa característica. Então, você vai dividir só pelo total daquela categoria que você está estudando. Nesse caso aqui seria alta rotatividade. Então, você vai olhar só dentro dos que têm alta rotatividade, contar quantos ganham muito e dividir pelo total que tem alta rotatividade, não pelo total geral. Tá bom?
Então tá, Rafaela. Boa sorte. Qualquer coisa, na próxima aula você pergunta.